Sexta-feira, 4 de agosto, é destaque hoje aqui no Jornal de Blumenau. 3 pessoas morrem, 8 ficam feridas em acidente entre van e carreta na BR-470 em Gaspar. Modernização da área azul entra em funcionamento na próxima semana. Aplicativo já está disponível. Ato de protesto e passeata contra a LGBTfobia marcam o fim de semana em Blumenau. Shows, caminhada e roteiro gastronômico estão entre os eventos deste final de semana na cidade. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Final de semana deve ser de tempo firme aqui na cidade. A mudança no clima só deve acontecer a partir de semana que vem. Confira agora a previsão do tempo com o meteorologista do Alerta Blue, Gabriel Cassol. Boa noite, Jorge. Neste final de semana, a massa de ar seco ainda vai seguir atuando aqui sobre a região do Médio Vale do Itajaí, mantendo os dias com sol, poucas nuvens, temperaturas amenas no início da manhã, em torno dos 14 a 16 graus, e durante a tarde a temperatura vai se elevando, máxima em torno dos 25 graus, tanto no sábado quanto no domingo. Para o início da próxima semana, a segunda-feira ainda começa com a condição de sol, poucas nuvens, temperatura vai se elevando, mas a partir do final da segunda-feira vamos ter mudança nas condições do tempo, devido ao avanço de uma frente fria aqui sobre a região do Médio Vale do Itajaí, que vai trazer condição para chuva aqui na nossa região. Com as informações do tempo, direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. Uma batida entre uma van e um caminhão deixou 3 pessoas mortas e outras 8 feridas. O acidente aconteceu no início da manhã de hoje na BR-470 em Gaspar. A van transportava trabalhadores de uma empresa do Alto Vale e seguia em direção ao litoral quando se envolveu na batida com a carreta que seguia para o Alto Vale. O acidente foi próximo ao acesso ao bairro Belchior, perto da divisa entre Gaspar e Blumenau, e mobilizou equipes de socorro da região. 3 pessoas morreram no local da batida, outras 8 foram conduzidas aos hospitais e todas estavam em estado estável, segundo informações das unidades médicas. O motorista da carreta não sofreu ferimentos graves. Durante toda a manhã, houve congestionamento no local até a retirada do caminhão da área do acidente. Motoristas que utilizam a Ponte dos Arcos devem ficar atentos à alteração no trânsito neste final de semana. A pista da Rua Itajaí, em direção à Rua República Argentina, vai ficar interditada neste sábado e domingo, das 5 da manhã às 7 horas da noite. A pista do fluxo oposto estará liberada. A interdição de parte da ponte se deve aos trabalhos de paisagismo da estrutura. E a partir de terça-feira da semana que vem, dia 8, Blumenau inicia a operação da nova área azul. O novo sistema terá vagas sensorizadas, acesso por aplicativo com localizador de vagas, site, paquímetros e comércio credenciado para pagamento via Pix, crédito, débito, dinheiro ou Smart Card. Por conta dessas mudanças, o período entre os dias 8 e 12 de agosto será considerado um período de adaptação para os motoristas. E quem quiser já pode baixar o aplicativo RecPay no smartphone. Um protesto contra a LGBTfobia será realizado neste fim de semana aqui em Blumenau. O ato deve ser um dos maiores já realizados na cidade. Após serem alvo de homofobia durante um piquenique na tarde do dia 15 de julho, a ONG Mães do Amor em Defesa da Diversidade, com apoio de outras entidades, promove um ato de protesto e passeata contra a LGBTfobia em Blumenau.
A ação ocorre neste sábado, com concentração às 10 horas em frente à Prefeitura de Blumenau e passeata até o Parque Ramiro Ridiger, com saída marcada para o meio-dia. Então a gente vai ter muitas pessoas trans, drags, travestis que vêm ao ato montadas, então elas vão estar em cima desse trio para mostrar justamente, a existência desses corpos, dessas pessoas, dessa forma de exercer a sexualidade e o gênero. Então a gente pretende dar muita potência, a gente vai levar uma faixa de 50 metros, a gente vai levar uma bandeira de 10 metros, vai ser um ato lindo, com muito amor, mas também com muito protesto e com muita força, porque a gente não admite que Blumenau, Vale do Itajaí, ainda a gente tenha que ouvir o que a gente anda ouvindo. É lamentável. Delegações de 6 municípios do estado, lideranças políticas e de órgãos de defesa dos direitos humanos de Santa Catarina já confirmaram presença. Além de conter ataques homofóbicos em Blumenau, outras reivindicações fazem parte da lista de pautas do protesto. Não é um ato só para protestar, é um ato para reivindicar. A gente quer continuar fazendo os nossos piqueniques na Ramiro, que é uma praça, é um parque público, porque foi nos dito que a gente não pode mais levar coisas LGBT para o parque. A gente quer a volta do CEDAP, que é um serviço de saúde para as pessoas LGBT, pessoas jovens, para o piquenique também, porque eles retiraram também, a Prefeitura retirou o CEDAP dos nossos piqueniques. A gente quer que o Plano Municipal da Juventude volte a ter a palavra diversidade dentro dele, que foi retirado pela Câmara de Vereadores. Então são várias demandas que a gente quer e principalmente respeito pelas pessoas da diversidade. Elas existem, elas trabalham, elas produzem, elas criam filhos e não é admissível que em 2023 ainda exista preconceito com relação a isso. Foi inaugurado hoje o novo local do posto para fazer carteira de identidade em Blumenau. A partir da segunda-feira da semana que vem, o atendimento passa a ser realizado no Shopping Parque Europeu, na Via Expressa. O posto da carteira de identidade fica ao lado do posto da Polícia Federal no shopping. O atendimento vai ser de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Blumenau terá voos comerciais durante a Oktoberfest. A empresa aérea Azul vai operar com aeronaves de pequeno porte durante a festa no aeroporto Quero-Quero. Os voos sairão de Congonhas, em São Paulo, e Curitiba, no Paraná. A medida foi possível após a assinatura hoje do repasse de 7 milhões de reais do Estado para a revitalização da pista do aeroporto. A oficialização do repasse aconteceu durante a visita do governador Jorginho Melo em um encontro com prefeitos da Associação dos Municípios do Vale Europeu. Durante o evento, o governador também assinou o repasse de 5 milhões ao Hospital Santo Antônio para a compra de equipamentos e fez a entrega de 8 viaturas, 32 estações de trabalho e 10 webcams para as delegacias da região. Outros 3 veículos foram entregues à Polícia Penal. Boa noite, Jorge. Tudo bem? Um grande abraço para você, um grande abraço para aqueles que nos acompanham aqui no Jornal de Blumenau. Olha, começando com as informações do nosso esporte. Primeiro do basquete. O basquete feminino de Blumenau está jogando nesse exato momento no ginásio do Galegão pela abertura do Campeonato Estadual de Basquetebol Feminino. A equipe está enfrentando Itajaí na abertura da competição estadual. Agora tem os Jogos Abertos de Santa Catarina representando Blumenau, o Campeonato Estadual. E ainda nós teremos aí a Liga Sul de Basquetebol, competição que envolve equipes de todo o sul do Brasil. Vamos falar do futsal. O futsal joga domingo, 11 horas da manhã, contra o Campo Mourão. É um jogo importantíssimo. Somente a vitória interessa a equipe comandada pelo técnico Egídio Beckhauser neste jogo aí, lá no Paraná, domingo, às 11 horas da manhã. A equipe embarca neste sábado rumo ao Paraná para tentar buscar pontos diante da equipe do Campo Mourão. O Blumenau empatou a última partida em casa contra o Foz Cataratas pela Liga Nacional e empatou contra o Joaçaba pelo Campeonato Estadual de Futsal. Agora, chavezinha virada, Liga Nacional de Futsal. Amanhã, 3 da tarde, com entrada gratuita lá na cidade de Indaial, nós teremos Blumenau Esporte Clube Porto.
O jogo é válido pela semifinal do Campeonato Catarinense da Série C, onde a equipe do Beck recebe o Porto no estádio Irving Blaze, lá no campo do 15 de Indaiá. A partida não tem cobrança de ingresso, começa às 15 horas. O Blumenau pode até perder por um gol de diferença, porque venceu fora de casa pelo placar de 3-2, que estará na grande decisão da competição. E falar do Clube Atlético Metropolitano, que viaja amanhã também para a cidade de Palhoça, porque joga domingo às 3 da tarde, a esperança de que Blumenau possa ter ainda uma equipe na Série A do Campeonato Catarinense do ano que vem. Para isso, o Metropolitano tem uma vida dura, precisa vencer por 2 gols de diferença o Guarani da Palhoça no próximo domingo às 3 horas da tarde, lá na cidade de Palhoça. Gustavo Ervino Baumann apita o jogo, árbitro de São Miguel do Oeste, vai ser o árbitro designado pela federação para apitar a partida. Além de Metropolitano e Guarani, ou Guarani e Metropolitano com transmissão da Rádio Blue Sports e também da Arca da Aliança 100.1 domingo à tarde, nós teremos Santa Catarina e Carlos Renault, lá em Rio do Sul, ainda foi 1-1, Santa Catarina joga pelo empate. Juventus e Jaraguá Internacional de Lages, também na ida empate 1-1, Juventus que joga pelo empate nesse jogo. Amanhã, sábado, 3 da tarde, na Arena Joinville, tem Nação e Caravaggio. Lá o Nação precisa vencer por qualquer placar, que estará na semifinal do Campeonato Catarinense de Futebol da Série B 2023. Ainda continuando com o sonho. Quem passar de Nação e Caravaggio pega Guarani ou Metropolitano. Juventus e Inter pega Santa Catarina ou Carlos Renault. Grande abraço, Jorge. Segunda-feira a gente repercute esse final de semana movimentado para o esporte aqui da nossa cidade. Shows, caminhada e roteiro Blumenau gastronômico estão entre os eventos desse final de semana aqui na cidade. Confira a agenda cultural com Vanessa Trapp. Diversas atividades para aproveitar durante o fim de semana em Blumenau. O último fim de semana para visitar a Hero Experience na Praça Central do Norte Shopping. O evento acontece esta sexta e sábado das 10 às 22 horas e no domingo das 14 às 20 horas. Continua aberta a 3ª temporada de exposições do Museu da Arte de Blumenau. As mostras podem ser visitadas gratuitamente de terça a domingo, das 10 às 16 horas. Até o dia 6 de setembro, as sessões do Circo Fantasy ocorrem de segunda a sexta-feira, às 20 horas, e sábados, domingos e feriados, nos horários das 16, 18 e 20 horas. Os ingressos devem ser adquiridos na bilheteria do circo. Teve início nesta quinta-feira e segue até o dia 17 de setembro o roteiro Blumenau Gastronômico, com o objetivo de estimular a população local a conhecer os estabelecimentos da cidade. Diferentes restaurantes participam do evento. Na noite de hoje, a atração principal do Pub Container British Beer é a banda Bill Beard, de pop e rock. A partir das 21 horas, o quinteto apresenta hits que fizeram história na música, passando pelas décadas de 80, 90 e 2000, além de sucessos da atualidade. O 6º Decanter Wine Park ocorre neste sábado. O evento será no pátio da Enoteca e terá início às 12 horas gratuitamente, com food trucks convidados, música ao vivo, serviço de vinhos em taças e garrafas a preços especiais. O Teatro Michelangelo recebe neste sábado o show de um dos cantores que mais se destaca na cultura brasileira, como músico e compositor, criador de um estilo único e original. Almir Sater e banda se apresentam a partir das 21 horas. No mesmo dia, o cover de Raul Seixas chega ao Arroio Tavern Club. Rodrigo Seixas assumiu o sobrenome do pai do rock há 15 anos e é considerado um dos melhores covers do país. O evento tem início às 23 horas. A 7ª Caminhada das Nascentes ocorre neste domingo. A partir das 8 horas, ciclistas e caminhantes saem da ETA 3 com destino final no Parque Nacional da Serra do Itajaí. O encerramento está previsto para as 13 horas. Neste domingo, o Parque Vila Germânica será o ponto de encontro da 28ª edição da Caminhada, que tem recepção marcada a partir das 8 horas. Serão diversas atividades ao ar livre e dentro do setor 1 do parque.
No domingo também teremos a rota de lazer nas ruas Curtiering, Floriano Peixoto e 15 de novembro, das 8 às 17 horas. Em caso de chuva, o evento poderá ser cancelado. Aproveitando a rota de lazer, ocorre também neste domingo, a partir das 10 horas, o Blumenau Walking Tour, uma caminhada orientada pelo centro da cidade, abordando aspectos históricos e culturais. A seguir, vamos falar sobre as visitas guiadas na Igreja Luterana Centro. Voltamos já já. Dicave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 boxes, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Amado povo de Deus, eu tenho um convite especial para você e para sua família. A festa do Senhor Bom Jesus e de Santa Inês no dia 5 e 6 de agosto, celebrando com a nossa comunidade aqui na paróquia Santa Inês e nas dependências da paróquia, o nosso salão paroquial. Eu também convido uma programação especial da festa de Santa Inês e o Senhor Bom Jesus para o sábado à noite, dia 5, às 20h30, aqui na TV Galega, e no domingo, dia 6 de agosto, às 10h15 da manhã, você pode acompanhar a programação festiva da nossa paróquia Santa Inês. Fique ligadinho conosco. Patrocínio Eleva Química, Rua 7 de Setembro, 777, Centro Blumenau. Fone 3488-6881. Cristal, Fábrica de Gelo, Rua Minas Gerais, 411, Bairro Estado Indaial. Fone 47-3333-4097. Auto Center Inco Automóveis, credibilidade, honestidade e transparência. Sana Água, Rodovia Augusto Rassi, 1044, bairro Benedito Indaial. Fone Whats 988226846. Claudinei Máquinas, Rua Minas Gerais, número 494, segundo piso, sala 4, bairro Estados Indaial. Telefone 4733991722. Revenda autorizada Veltec. Flora Mariva. Temos uma grande variedade de plantas frutíferas e ornamentais para jardinagem. Flores de vaso e flores de corte para decoração. Fone 3334-0726. Rodovia BR-470, 9.182 km 64, Badenfurt, Blumenau. Universo Kili, Rua 15 de Novembro e Humberto de Campos. Hidroelétrica, engenharia, comercialização de materiais e equipamentos e prestação de mão de obras especializada para execução de obras. Rua Hermann Wegg 390, Texto Salto, Blumenau. Fone 99982-0279. Fazenda Parque Hotel, o que já era incrível, agora é resort. Boa Ventura Seguros, Rua Engenheiro Emílio Odebrecht 26, Sala 3, Bairro Nações, Indaial. Fone 3333-1185. E assista nesse sábado às 20h30 e domingo às 10h15 o programa especial da Festa da Paróquia Santa Inês de Indaial, aqui na TV Galega, a imagem da cidade. O dia do cooperado da Cooper é nesta sexta, sábado e domingo. Aproveite! Ofertas válidas de 4 a 6 de agosto na Cooper Super. Alcatra Montana, preço cooperado R$ 29,98 kg. Queijo Friolac 300 gramas, preço cooperado R$ 9,98. Leite Amanhecer 1 litro, preço cooperado R$ 3,39. Papel higiênico Nes, preço cooperado R$ 16,99. Itaipava 350 ml, preço cooperado R$ 2,39. Beba com moderação. Cooper Super. Compre também pelo minhacooper.com.br.
Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau com o nosso bloco de entrevista. Hoje recebendo a visita do pastor Milton Jandrei, da Igreja Luterana do Espírito Santo, Paróquia Centro. Obrigado pela participação, pastor. Boa noite, Jorge. Boa noite quem nos acompanha no Jornal de Blumenau. É uma alegria poder estar aqui e ter esse momento de conversa e entrevista consigo. Pastor, inaugurada em 1877, olha só quanto tempo faz, né? Sim, sim. A Igreja do Espírito Santo foi restaurada e este ano abriu a possibilidade de visitas guiadas. Por que dessa iniciativa, pastor? Bem disseste, a Igreja do Espírito Santo é uma igreja histórica, um patrimônio histórico, cultural, arquitetônico, tombado pelo IPHAN. E já antes de nós a restaurarmos completamente, que foi no ano 21 e 22, a comunidade sempre de novo via a necessidade de proporcionar que ela pudesse ser visitada. E agora então, depois dela belamente restaurada, nós pensamos e construímos o projeto Igreja Aberta, temporadas de concerto. O que é essa Igreja Aberta? Todo sábado, das 9h30 às 12h30, a igreja está aberta. Está aberta para quem quiser lá conhecer, visitar, ou ter um momento apenas de introspecção, de contemplação, mas ela está aberta, é certeza. Todo sábado, das 9h30 às 12h30, e também, porque ela é um espaço maravilhoso de acústica e para boa música, todo sábado, das 10h30 até as 11 horas, sempre tem também um pequeno concerto e uma apresentação do órgão, o órgão da Igreja do Espírito Santo, que é o instrumento por excelência nesta igreja desde 1933, ou seja, o órgão também este ano fez 90 anos. E também passou por um processo de reforma. Exato, veja assim, foi um restauro completo da igreja. A igreja centenária, igreja com 145, 46 anos. Então, além de revisão de telhado, vitrais, bancos, parte elétrica, sonorização, tudo que teve que ser feito foi feito. Também o órgão, como ele teve que ser totalmente desmontado, a gente aproveitou para também fazer um pequeno restauro e ampliação do nosso órgão com mais alguns registros. E registros, é importante dizer o que é essa palavra registro. Cada registro corresponde a um conjunto de instrumentos, tá? Então a gente ampliou ainda no fagote, no trompete e o oboé. São 3 instrumentos que compõem o total de registros. Hoje o órgão do Espírito Santo está com 25 registros, ou seja, 25 instrumentos diferentes. É uma pequena orquestra. É verdade. E muito bonito. Muito bonito, né? Muito bonito. Que nos remete ao passado, né, pastor? Sim, o órgão é um instrumento assim que acompanha a história da humanidade, da história da música. Ele tem um desenvolvimento, começa com um órgão pequeno e vai crescendo esses registros. Os primeiros órgãos não tinham, obviamente, tantos registros. O nosso mesmo sendo um órgão agora com uma capacidade de executar músicas maior do que ele já foi, mesmo assim ele não é considerado dos grandes órgãos. Nós temos órgãos aí com 50, 80 registros, né? Então estamos contentes com o nosso, sem dúvida nenhuma, e que bom que ele pode servir a boa música na Igreja do Espírito Santo durante os cultos e também com concertos como a gente está oferecendo nesta temporada de concertos dentro da Igreja Aberta. Mas veja assim, Jorge, esse dia me perguntaram, mas por que só no sábado de manhã, pastor? É que a gente não aguenta, vou dizer bem assim, a gente não aguenta deixar a igreja sempre aberta sem ter alguém lá que possa acolher, falar, explicar. Mostrar os pontos históricos que a igreja tem. Exato, e os detalhes, né? E o significado. Então, no sábado, nós temos pessoas que foram capacitadas, pessoas da própria comunidade, que estão lá para acolher e guiar também e explanar sobre a igreja e a riqueza artística, arquitetônica e cultural da nossa igreja. Mas mesmo assim, também só no sábado, por quê? Porque a Igreja do Espírito Santo é uma igreja. Então, de tarde, sábado de tarde já tem casamentos, bênção matrimonial, tem os cultos. Durante a semana também temos, as pessoas são bem-vindas em todos os nossos cultos, mas é que ela é uma igreja, então ela também tem a sua dinâmica, a sua rotina. E a gente conseguiu bloquear nesse horário de manhã para realmente dizer com toda certeza
todo sábado ela está aberta à disposição de quem quiser vir conhecê-la. E a Igreja do Espírito Santo fica ali na região do Centro Histórico, né, ao lado do Hospital Santa Catarina. E para visitar, é só chegar lá sábado de manhã? Precisa fazer alguma agenda? Não precisa. É realmente só chegar. Se alguém ainda não conhece a Igreja do Espírito Santo, mesmo muitos blumenauenses não conhecem a beleza da nossa Igreja do Espírito Santo ali no centro. Tem estacionamento no entorno dela, dá para subir de bicicleta ou subir a pé, vir pela Rua das Palmeiras, é um belo passeio no centro histórico. É só chegar sábado de manhã que a igreja está aberta e há pessoas lá para acolher, e eu tenho certeza que cada um que virá será muito bem acolhido e vai se encantar com a Igreja do Espírito Santo, com a música, com o que nós temos ali e aqui, na verdade, aqui em Blumenau. Pastor, esse restauro ele foi longo, e no meio de toda a obra de reforma que a gente faz, acaba encontrando surpresas, né? Como é que foi todo esse trabalho? Jorge, se dissesse bem, o restauro foi longo, porque assim, todo o projeto de a gente fazer um estudo, preparar um projeto de restauro, de ele ser aprovado no IFAM, depois de registrar esse projeto dentro da Secretaria da Cultura, receber a aprovação, ir atrás da captação dos recursos, e somos muito gratos a muitas empresas que foram parceiras e também pessoas físicas que doaram e destinaram para o restauro. Tudo isso levou 6 anos para, em 2021, a gente poder dizer, agora vamos realmente começar no trabalho concreto do restauro. E aí começou em julho de 2021 e tivemos boas surpresas de trabalhos que só precisávamos fazer de novo a questão estética ou de conservação, mas também tivemos grandes surpresas, por exemplo, quanto no telhado. O telhado teve que ser em grande parte, quase na sua totalidade, feito novos, a madeira substituída, tanto a madeira de sustentação como também o forro é totalmente novo. Então a gente teve surpresas assim no andar da carruagem, e no início não estava previsto desmontar totalmente o órgão, mas por causa da grande intervenção que teve que se fazer no telhado, foi muito sábio a gente desmontar o órgão por completo. Então são essas surpresas que no final agora a gente se alegra, porque em dezembro de 2022, depois de 18 meses a igreja fechada, ela pôde ser reaberta, totalmente restaurada, um restauro com qualidade também, ela tem mais um centenário pela frente e está lindamente restaurada. Quais são as características dessa igreja que o senhor destacaria aqui, que chamam a atenção, que vale a pena ir lá conferir? Veja-se, primeiro a própria arquitetura dela, né? Arquitetura octogonal e neogótica, que então convida a olhar para cima, ou seja, eleva para o divino. E assim, então, características bem importantes. A Igreja do Espírito Santo, todo o telhado dela, ela é totalmente de madeira. Então é uma das poucas igrejas no mundo, veja bem, no mundo, que tem uma cúpula neogótica desse tamanho, totalmente de madeira. Então tem os belos vitrais, os 5 vitrais que não estavam no início, porque a comunidade também tem toda uma questão econômica de crescimento, mas os 5 vitrais que nós temos, os 3 vitrais, a gente chama menores, mas são os centrais, ainda importados, depois os outros 2 maiores já fabricados no Brasil. Toda a questão da madeira, porque tudo lá dentro é madeira, o altar é madeira, os bancos são madeira, a disposição dos próprios bancos, tudo isso ela é muito acolhedora. Eu, por exemplo, me sinto muito bem em ser pastor ali, realmente por causa da comunidade, mas também pela forma como a igreja está. Se eu falo assim, vamos orar com o nosso irmão e irmã, a gente sempre está vendo um irmão ou uma irmã. Ou se a gente diz que a gente deve amar o nosso irmão, o nosso próximo, você está vendo, porque os bancos estão numa disposição tal que sempre você está visualizando alguém. Então isso cria uma característica, uma atmosfera também diferente dentro da nossa igreja. Bem como, então, uma característica importante, sem dúvida, é o órgão, que só veio em 1933, mas que faz toda a diferença dentro desse ambiente da arquitetura e da acústica da Igreja do Espírito Santo. E essa acústica se dá, uma vez, por ser uma cúpula elevada, mas por ser madeira, tá? Então a absorção e não dá eco e tudo mais, dá a característica tão primorosa da acústica da Igreja do Espírito Santo.
Que é muito bonito, por sinal. Então, pastor, fica aqui o nosso convite, estendendo novamente para a nossa audiência. Amanhã é sábado. Então, está aberta a Igreja do Espírito Santo amanhã, a partir das 9h30 da manhã, para quem quer fazer essa visita. Exatamente. Estamos lá com as portas abertas na Igreja do Espírito Santo para lhe acolher. E se não der amanhã, planeja um outro sábado, mas amanhã especialmente está previsto um dia bonito. A previsão é boa. E agora tem a florada das azaleias no morro da Igreja do Espírito Santo, então... Embeleza mais ainda. É um cartão postal, vale o passeio, vale conhecer a igreja, seja bem-vindo para esse projeto tão marcante e que tem o apoio do Fundo Catarinense da Cultura e pelo PIC com os nossos apoiadores. Sejam bem-vindos lá com a gente. E lembrando, sempre lá também tem o cemitério luterano, onde estão as personalidades, muitas das personalidades da cidade, né, pastor? Sim, o cemitério, veja assim, o cemitério parque é bonito. O cemitério, tem gente que quando chega lá a primeira vez, não imaginava que tinha aqui um cemitério tão grande, porque ele se estende para os fundos sobre o morro, mas também tão bonito e tão aconchegante, com os bancos para sentar, arborização e os próprios jazigos, que eles seguem um padrão, embora cada um tenha a sua particularidade. E além de ter esse aspecto histórico e a vida de muitas famílias aqui da nossa comunidade, mas é um cemitério que está à disposição também, porque um dia nós vamos precisar de um local de descanso, seja para o nosso corpo ou para cinzas após cremação, e é um local muito propício também de memória, tanto de quem já nos antecedeu, como também para a gente marcar e deixar como local de descanso. Pastor Milton Jandrei, obrigado pela participação. Eu que agradeço, muito obrigado e desejo uma boa noite e um abençoado final de semana a todos. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 horas da noite. Para você, uma ótima noite. Divirta-se nesse final de semana, mas sempre com responsabilidade. Afinal, a gente quer a sua companhia na segunda-feira novamente. Até lá.